Santo e poderoso é o teu nome. Digno tu és, Senhor. Não há outro como tu, Pai. Pega a tua Bíblia, ainda de pé. Abra comigo em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Amém? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Deus fez uma aliança com Noé. E um dia Deus apareceu a Noé e disse assim: olha, eu vou inundar a terra. E nascerá uma nova geração. A ira de Deus se acendeu contra o homem, pois o pecado era tão grande, tão grande. A palavra diz que Deus se arrependeu de ter feito a terra. O homem, perdão, não a terra. Deus havia se arrependido, pois a sua criação se tornou contra ele, em pecado, em afrontas. E Deus encontrou em Noé um homem justo, um homem bom, um homem que temia ele, que falava com ele. Então Noé por muitos anos se preparou. Noé não foi do dia para a noite que ele fez uma arca, não foi do dia para a noite que ele manteve uma convicção de fé, de amor, de aliança com Deus. Não, foram muitos anos. Preparando ele a sua casa, os seus filhos. Muitos do povo chamavam ele de louco. Muitos afrontavam ele. Muitos diziam: comamos, bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos aproveitar toda a terra, vamos desfrutar. E as pessoas viviam no pecado, enquanto que Noé e sua família se separaram para Deus. E Deus disse a ele: separa animais em pares, todos eles, porque eu quero preservar a espécie de cada um. Então ele criou uma grande arca e colocou aqueles animais, e veio um grande dilúvio, inundou a terra, e todos os humanos foram mortos, os animais. E por muitos dias ali eles ficaram, até o dia que as águas abaixaram, e Noé saiu da arca. E o que eu quero que você atente nesta palavra, é que na verdade, nós só entregamos a Deus o que nós temos. Nós só oferecemos a Deus o que está no nosso coração. A primeira atitude de Noé ao sair dessa arca, não foi festejar, não foi sair pulando, não foi olhar e desfrutar: olha, a terra é minha, tudo isso é meu, olha, eu vou começar agora a fazer e vou planejar. Não, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. Diga comigo: altar. A nossa vida é transformada quando nós levantamos um altar de adoração a Deus. Quando na nossa vida é erguido um altar aonde a razão, o louvor que nós temos é a Ele, só a Ele. Não há divisão, não há concorrência. Ele está em primeiro. É interessante quando nós lemos lá em Coríntios, o povo da Macedônia, Paulo diz assim: eu reconheço que o que vocês fazem é primeiro a Deus e depois a nós. Olha, a oferta
era para sustentar os servos de Deus. Mas Paulo via neles e dizia: olha, eu vejo que primeiro vocês veem a Deus, depois nós. Noé via primeiro a Deus. Noé estava com os olhos voltados para Deus. Não apenas para sua família, que havia sido salva. Não apenas por tudo aquilo que eles viveram, e ele, como um homem de Deus, estava à frente de tudo isso, um patriarca. Um homem que desbravou caminhos, que marcou a história, mas que estava ali, erguendo um altar, se curvando e adorando a Deus. A oferta que Deus quer, meu irmão, não é a oferta de valor humano, mas sim o nosso coração. Quando a palavra diz que o altar que ele ergueu subiu um incenso agradável, um aroma suave ao Senhor, significa que aquela adoração foi aceita diante de Deus. Aquela oferta foi aceita diante do Senhor, porque o propósito do coração de Noé era reto. Era aceitável diante de Deus. E nós vimos que, na verdade o que Deus procura não é este ou aquele lugar, mas hoje o altar de adoração a Deus é o teu coração, meu irmão. Uma oferta verdadeira. Noé ofereceu a Deus uma oferta sincera e verdadeira, em reconhecimento do que era a presença de Deus na vida dele. Adoramos a Deus pelo que Ele representa para nós. O quanto é valorosa a sua presença em nós, que não é como a presença de qualquer um, que não é a presença de alguém que pode nos ajudar, que não é apenas porque Ele nos abençoa, mas porque Ele é Deus na nossa vida. E fora dele não há outro Deus, meu irmão. Aleluia. Aquela oferta foi aceita. Não apenas isso, mas Deus abençoou a Noé. E disse assim: olha, vai, vocês serão abençoados em tudo que você fizer. Vocês vão se multiplicar e encher a terra. Tamanha era a prosperidade e a bênção que Deus havia derramado na vida de Noé, na vida de toda a sua família. E Deus levantou ali uma nova nação, um novo povo, que se aproximou de Deus, que ouviu a voz de Deus, que reconheceu quem Deus era. É isso que Deus está à procura, meu irmão. Há uma multidão que diz: ah, Deus, conheço Deus. Não, eu sou cristão. Mas o Senhor diz: muitos me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Me trocam por tantas coisas, trocam pelas riquezas, pelos prazeres, por tantas coisas que rodeiam. É tempo de nós levantarmos um altar de adoração a Deus na nossa vida. É tempo de reconhecermos que a sua presença é o ar que nós respiramos, que a sua presença é tudo o que nós precisamos, que a sua presença é que nos faz, meu irmão, verdadeiramente nesta terra brilhar, sermos diferentes, termos verdadeiramente a glória de Deus sobre a nossa vida. Quantos desejam isso? Diga glória a Deus. Não existe nada melhor, meu irmão, do que honrar a Deus, do que servir a Deus. A primeira forma de servirmos a Deus é com o nosso coração. Não adianta nada fazermos muito. Senhor, eu faço tanta coisa para Ti. Não, eu faço isso, faço aquilo, eu estudo. Ah, eu corro, eu sirvo. Não, eu vou, não falto. Mas e aí? Estava lá Marta e Maria, uma corria para lá e para cá. Fazia tantas coisas, limpava a casa, preparava a comida, porque ali eu estou servindo a Jesus, eu estou fazendo tudo isso aqui é para Jesus. Não é que eu estou limpando a minha casa, não, eu estou fazendo tudo para Jesus. Será que muitas vezes não faz para o seu próprio prazer? Enquanto que a outra estava ali aos pés. E Jesus disse: olha, Maria escolheu a boa parte, e ela
essa parte não será tirada. Porque ela se lançou aos pés de Jesus e apenas ouvia aquelas doces palavras com seus joelhos dobrados diante dele. Não era da altivez da sua posição e dizer, não, a palavra de Deus é maravilhosa, eu ouço, é muito bom. Não, ela estava aos pés de Jesus e dizendo, Senhor, fala, o que é que precisa mudar na minha vida? O que é que eu preciso, Senhor, para encontrar a Ti todos os dias, encontrar a Tua presença, o Teu favor, a Tua mão. Naquele momento, ela adorou o Senhor Jesus, como aquela mulher que era uma prostituta, que era renegada de todos, que era, excluída daquela sociedade. Talvez nem sabemos a razão porque tudo isso aconteceu na vida dela. Porque naquela época, quando uma mulher era rejeitada, por exemplo, estava prometida em casamento, casou, o marido rejeitou, ela já não era recebida mais em casa. Os pais não recebiam. E ela tinha que viver, talvez estivesse naquela vida, por circunstâncias tão adversas. Mas quando ela viu Jesus, ela se dobrou aos seus pés e chorava, enxugava os seus pés com os seus cabelos, e ela tinha um puro nardo, que ela havia guardado para casar com este marido que a abandonou, que a deixou, na qual fez ela estar neste estado. E aquilo que ela tinha de mais precioso, ela não hesitou, ela guardou a vida toda, mas ela lançou aos pés de Jesus aquele doce óleo perfumado, e Jesus se alegrou da oferta daquela mulher, meu irmão. E ele disse, olha, todos vão ouvir e conhecer a história desta mulher. E era uma pecadora, mas que naquele momento ergueu um altar de adoração a Jesus Cristo. Mesmo estando ali, à frente de tantas pessoas que apontavam um dedo para ela, mas para ela não importava, o que importava para ela era o Senhor Jesus que estava ali, meu irmão. Quando a palavra diz que devemos louvar a Deus de coração, significa que não importa o que está ao nosso redor, não importa as circunstâncias que nos cercam, nem se estamos em luta, se estamos em dor, se estamos sendo rejeitados, se estamos sendo acusados, se estamos sendo, injustiçados, porque vivemos num mundo tão mau, tão cruel, não importa. Aquela mulher reconheceu que o que ela precisava naquele momento era adorar a Jesus Cristo. Aleluia. Quando aprendemos a adorar a Jesus, a nossa vida muda por completo. A nossa vida se transforma por completo. Porque Deus habita nos louvores, e quando nós louvamos a Deus de coração, a presença dEle vai entrando, Ela vai entrando. E quando a presença dEle vai entrando, dentro de nós existe um espaço. Ele é preenchido de qualquer maneira. Muitos estão preenchidos com o vazio deste mundo. Por isso vivem a futilidade. Querem comprar, querem o prazer, querem viajar, querem tantas coisas. Por quê? Porque dentro existe um vazio tão grande, que ele acha que vai preencher com tantas coisas que o rodeiam. Se eu estiver no meio de tantas pessoas, se eu estiver no meio daquelas pessoas, se eu estiver, com muito dinheiro, se eu comprar aquilo tanto, se eu comprasse aquele carro que eu tanto sonho, aí eu serei feliz. Nada. Isso é o engano do diabo, que logra a pessoa assim, e ela fica ali, ela até alcança o que ela quer, mas nunca é feliz. Este espaço só é preenchido com a presença de Deus. E quando nós vamos louvando a Deus, essa presença vai entrando e vai tirando tudo que é ruim, tudo que não tem valor, meu irmão. Porque a Bíblia diz assim, olha, que a riqueza que nós juntamos nessa terra, a traça e a ferrugem corrói, mas a que nós alcançamos lá no céu, ninguém pode roubar, meu irmão. Amém? Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses, olha, o que me interessa é o fruto que aumenta o teu crédito diante de Deus, sabe o que significa? Significa que a oferta do nosso coração, não só dinheiro, mas o nosso viver para Deus, a nossa vida para servir a Deus, tudo isso tem um crédito lá diante do Senhor.
E um dia, quando estivermos diante do tribunal de Deus, nada disso será esquecido, meu irmão. Nem as nossas renúncias, nem o nosso amor a Deus, nem a nossa vida de entrega, de servir ao Senhor, nada será esquecido. Aquelas vidas que nos dedicamos para amar, para cuidar, para pregar o Evangelho, um dia o Senhor vai ali como um filme passar tudo aquilo diante da nossa presença, porque a nossa riqueza não está nessa terra, ela está lá nos céus, meu irmão. Quando nós louvamos a Deus, nós somos inundados com a presença de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus mesmo diz, que do nosso interior vai fluir de água viva. Sabe para que servem essas águas, meu irmão? Para limpar. Como você toma banho todos os dias, e você quer tirar aquele suor, tirar toda a impureza, a sujeira, assim Deus também quer passar com as águas dele, purificando o nosso coração. Os nossos pensamentos, meu irmão. Limpando toda a nossa vida. Quando nós adoramos a Deus, muitas vezes você começa a adorar, parece que nada está acontecendo. Eu estou adorando a Deus, estou cantando. Mas deixa essa presença fluir na tua vida. Que você vai ver que daí um pouco, sabe? Você é tomado de uma presença tão grande na tua vida, que você já começa a esquecer todos os problemas, as dificuldades. Você começa a se alegrar, ou você começa a sorrir, você talvez comece a chorar, você começa a sentir algo tão bom dentro do teu coração, porque Deus está entrando na tua vida, meu irmão. A Bíblia nos conta que um dia a arca do Senhor foi deixada na casa de um homem chamado Obed-edom. Aquele homem era um heteu. Muitos imaginavam que talvez ele pudesse tocar naquela arca, morrer, porque ele não era digno, ele não era um levita, não era um escolhido. Mas, depois de muito tempo, quando eles foram lá buscar esta arca, eles viram que o tal do Obed-edom havia prosperado grandemente. Porque a arca de Deus estava na casa dele. Porque a presença de Deus, que era a arca da aliança, estava dentro da casa dele. E que ele valorizou aquela presença. Que ele não tratou aquela arca como um simples objeto dentro da casa dele. Mas ele honrou a Deus. Ele honrou a Deus reconhecendo que Deus estava ali. Que era uma grande honra ter a presença de Deus ali, meu irmão. Assim é a nossa vida. Hoje a arca de Deus não está mais em um lugar, até muitos procuram, arqueólogos querem achar a arca, mas se esquecem que a arca de Deus hoje está aqui dentro do nosso coração, meu irmão. E que se nós fizermos como Obed-edom, valorizarmos esta presença, por que é que o louvor flui do coração? Porque é daqui que está a presença de Deus, através do Espírito Santo, meu irmão. E quando você louva a Deus de todo o teu coração, essa presença vai crescendo, 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 e se torna um gigante dentro de você, meu irmão. Davi não era um gigante, porque ele era habilidoso com suas armas, com seu estilingue, não, porque ele era um adorador. Diga assim, Davi era um adorador. Então Deus ensinava a ele que a força dele não estava no braço dele, ele era um jovem, franzino. Porque ele não era um guerreiro, não estava ali preparado, não era aqueles fortes guerreiros como nós vimos em filmes, habilidoso com sua espada, ou com a sua lança, sabia portar ali um escudo, uma couraça, não, quando colocaram tudo isso nele, ficou tão pesado que ele disse, olha, eu não posso lutar assim. Ele tirou tudo aquilo, apenas tomou as suas pedras e o seu estilingue, e foi diante daquele gigante, porque na verdade, o maior gigante estava dentro dele, meu irmão. O gigante que Deus quer levantar está aí dentro de você, meu irmão. Dentro de você habita a presença de Deus. E quanto maior ela for, maior você será, meu irmão. A grandeza dos servos de Deus, dos homens de Deus que estão aqui nesta palavra, é porque eles eram íntimos, amigos de Deus. Quando eu falo em amizade com Deus, não falo de religiosidade, meu irmão. Falo de sinceridade, que Deus está em procura de corações sinceros. Nós somos pecadores, somos falhos, sim, mas Deus está à procura de sinceridade, de verdade,
Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque os homens nós podemos até enganar, mas a Deus não. Porque Ele diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece toda a nossa vida. Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe a palavra antes de sair da nossa boca. E quando nós agimos com verdade, com sinceridade diante de Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, você vai vencer em poder, meu irmão. Grande poder vem sobre a tua vida. E não há batalha que você não possa ganhar. É tempo de erguer um altar de adoração a Deus. Para erguermos esse altar, temos que estar dispostos, meu irmão, a amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar, sabe, no topo da nossa vida, em primeiro lugar de tudo, até de nós mesmos. Quando Ele está em primeiro lugar, Jesus Cristo disse: não se preocupe, nem ande ansioso, porque todo mais Ele vai fazer. Apenas se preocupe com uma coisa: honre a Deus, louve a Ele, reconheça Ele em primeiro lugar da sua vida. Que nada possa atrapalhar isso, e que nem haja concorrência, mas que essa presença possa ser a coisa de mais valor na sua vida. Davi tinha atitudes diferentes, não era como de todo mundo. Davi não ficou, sabe, seduzido porque ele se tornou um rei, porque ele se tornou tão rico, tão poderoso, tão vencedor de batalhas, não temia nenhuma guerra, não temia nenhum exército. Ele não ficou convencido por isso e deixou as coisas de Deus. Antes, pelo contrário, ele honrava a Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Amém? Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Veja que Davi, ele levou os escolhidos para pegar a arca. 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacó, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom,
o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: olha, Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e o que, meu irmão? Tudo quanto tem. Sabe por quê? Por amor. Vamos ler juntos. Por amor. Por amor. Porque amou a presença de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas, vamos ler juntos? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que escolheu a mim, antes do que meu pai e toda a minha casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Oh, glória a Deus. Aleluias. Davi era um adorador, meu irmão. Quando ele foi buscar a arca, ele fazia holocaustos, festas, e louvava a Deus, com todas, diga comigo, com toda a sua força. Louvar a Deus de coração é entregar a Deus o melhor. Não existe louvor sem oferta, sem sacrifício. E o sacrifício hoje, meu irmão, não é mais ovelhas, nem carneiros, nem bodes, mas o sacrifício somos nós. Davi disse: olha, mulher, você acha que isso ainda foi horrível? Olha, ela disse para ele: você parecia como um vadio qualquer. Que bela figura o rei fazer tudo isso. Você se humilhou, se colocou no meio do povo, como se fosse qualquer um. Davi disse: eu não me importo. Por causa da presença de Deus, ainda mais desprezível me farei para honrar este Deus, que me chamou quando, antes de meu pai ter me chamado, antes de eu ser qualquer coisa, ele já me via, ele olhava para mim e dizia: tu és meu. Oh, aleluias, meu irmão. Oh, como é bom nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida, sem deixar que as coisas que nos rodeiem mudem a atenção, mudem o nosso foco. Davi já era um grande rei poderoso, mas ele dizia: olha, aqueles que você diz que talvez olharam para mim com desprezo, deles serei honrado. Mas ao Senhor eu me humilho, aos meus olhos eu me humilho, perante os homens eu me humilho, me faço desprezível para honrar a este Deus. A nossa oferta a Deus está acima de tudo, meu irmão.
acima das pessoas que estão ao teu redor. Se você quiser agradar a homens, você nunca vai agradar a Deus. Acima de tudo está o teu Deus, acima da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, acima de qualquer coisa está o Deus que você serve. E quanto mais você honrar este Deus, mais a glória dele será visível na sua vida. Por isso o servo do Senhor dizia: olha, que o meu eu diminua e que Cristo cresça. Não importa que eu seja humilhado, não importa que eu seja desprezado diante do mundo, o que importa é que Deus cresça na minha vida e você será honrado pelo Senhor, meu irmão.